Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu vou apresentar para vocês hoje uma aula sobre emoções e polarização política. Essa aula ela se baseia num texto do mesmo título, que foi escrito pelo professor Jess Prince, que vocês receberam, né? Eu enviei no Moodle o material. É uma aula cujo objetivo principal é compreender como as emoções participam, né? E qual o papel das emoções dentro do fenômeno contemporâneo, fenômeno político, né? Chamado de polarização política. Então, o objetivo da aula é discutir, em primeiro lugar, a noção de polarização, o que significa esse fenômeno, né? Que vocês devem ter notado, né? Que tem se tornado um tipo de descrição da realidade política bastante repetido e bastante que circula muito, né, na opinião pública contemporânea. Então, a primeira tarefa que eu vou procurar responder com base no texto do Prince é como a gente deve entender a noção de polarização. E o segundo problema, então, que é mais abrangente, é como abordar o lugar das emoções no interior desse fenômeno, né, chamado polarização política. Eu vou começar então com o primeiro ponto. A ideia de polarização política, segundo o Prince, ela deve ser pensada, né? Eu acho que isso é uma tese bastante pacífica, assim, não tem muita gente que discute, né? Ela tem dizer que uma sociedade é polarizada politicamente significa dizer que existe algum tipo de divisão entre grupos. E aí a questão fundamental dentro dessa discussão é compreender como se explica essa divisão. A ideia, se vocês pensarem no caso brasileiro, pelo menos já faz algum tempo, assim, mas nas últimas eleições, especialmente, tem existido assim uma migração muito grande de eleitores do centro político, tradicionalmente do PSDB ou do PMDB, e esses eleitores eles migraram, né? Então, na última eleição, que foi quando o Bolsonaro foi eleito, o Alckmin, que era um candidato de centro, digamos assim, ele ficou com 11%, se não me engano, do total de votos. O Bolsonaro teve 47, 49, não sei, e o Haddad acho que ficou com 30 e poucos, né? Então, teve uma disputa muito acentuada assim, entre dois grupos, um grupo identificado com a esquerda, um grupo identificado com a direita, e alguns cientistas chamam também de extrema direita, enquanto que o centro, né, ele foi esvaziado, né, as candidaturas que tradicionalmente representavam o centro político acabaram perdendo espaço. Então vocês podem pensar a polarização política como esse tipo de divisão distante, né, de polos opostos, digamos assim, dentro do espectro político, de tal maneira que as posições, né, elas costumam ser, e as oposições, elas costumam ser bastante intensas entre esses dois blocos. Tem várias teorias, então, para explicar por que essa divisão acontece. Algumas sustentam que a divisão tem uma base ideológica. Então, a ideia aqui seria que os dois grupos têm um sistema de crenças, um conjunto de valores distinto, e, portanto, eles se afastam politicamente em função desse tipo de distanciamento, né? Digamos que se pensar em termos de sistema econômico, né? Tem esse discurso bastante difundido que a esquerda defende socialismo, enquanto que a direita seria capitalista, né? Não é um discurso muito que se ajusta muito à realidade, né? Porque a esquerda, nem toda a esquerda é socialista na forma como se diz, ou comunista na forma como se diz. Então haveria uma divisão baseada não
em emoções, aqui nesse caso, né, mas uma divisão de natureza ideológica, que quer dizer que existem crenças e valores sobre o que é bom para a sociedade que seriam distintos nesses dois grupos. O Prince sugere que essa divisão, ou a explicação da polarização em termos de uma divisão ideológica, ela não é adequada, ou pelo menos ela não dá conta completamente da polarização política, porque existem diferenças regionais também, né? Então, por exemplo, os partidos dentro do próprio partido de esquerda existem posições mais à esquerda, menos à esquerda. Dentro de um partido, como por exemplo o PMDB gaúcho é mais conservador, mais de direita, o PMDB nordestino tende a apoiar e participou, por exemplo, na última campanha da campanha do Lula. Então, a ideia de que a polarização se baseia em componentes ideológicos, ela não é tão precisa, né? Porque a divisão ideológica ela não tende a separar completamente, ela tem uma série de variações que não conseguem dar conta exatamente de como funciona a polarização. Então, esse é um primeiro ponto que o Prince procura mostrar, então, que a ideologia não é suficiente para explicar a polarização, e ele também sustenta que a divisão afetiva, ou chamada polarização afetiva, também não é capaz de dar conta do fenômeno da polarização. O que é a polarização afetiva, ou essa divisão afetiva? É uma divisão baseada em sentimentos, né? Existe essa ideia, por exemplo, que as pessoas de esquerda rejeitam profundamente as políticas ambientais, por exemplo, de governos de direita. Rejeitam quer dizer que elas se indignam, sentem raiva, né, das propostas, enquanto que os conservadores sentem raiva das propostas ou se indignam com políticas de esquerda para o meio ambiente. Então, existe perfis, digamos assim, afetivos de esquerda e perfis afetivos de direita. Essa também é uma tese que o Prince procura negar, né? Ele sustenta que, de fato, tanto a ideologia quanto as emoções, elas têm algum papel na polarização, mas não dá para explicar a polarização política dizendo que conservadores têm certos sentimentos e progressistas ou esquerdistas têm outro tipo de sentimento, porque os sentimentos se confundem, né? E, na verdade, como o exemplo que eu dei com relação ao meio ambiente mostra, no fundo, os dois grupos têm sentimentos parecidos, né? Eles só variam conforme a pauta que é defendida, né, em cada caso. Então, a sugestão dele é que ele não pode ancorar a noção de polarização política nesses dois componentes, né, da divisão afetiva e da divisão ideológica. O que é a polarização política, então, ainda que eu vou continuar tentando explicar como que as emoções participam desse fenômeno, mas para iniciar, então, a gente pode, essa definição é uma definição um pouco protocolar do material, né, do texto do Prince. Ele diz que dois grupos são ou estão polarizados se considera a fronteira entre eles como uma fronteira política, então eles têm uma divergência de natureza política, têm crenças acerca do que é bom ou mal politicamente, e eles discordam, portanto, quanto que é bom ou mal, e eles se veem como campos opostos, né, ou como uma fronteira oposicional. Então, esses dois fatores, eles são dois fatores bastante abertos, como vocês vão ver. Eles são usados para explicar o que significa a polarização política pelo Jesse Prince. Então, eu começo com a divisão política, né? Ele diz que a divisão política é bastante vaga. Eu posso pensar essa divisão em termos de filiação partidária. Aqui no Brasil não é muito claro, né? Porque os políticos migram muito de partido. Nos Estados Unidos é um pouco mais evidente, né? Que democratas e conservadores têm se afastado, democratas e republicanos têm se afastado muito politicamente, mas ela também envolve componentes de ideologia, por exemplo, questões da chamada guerra cultural em relação ao aborto, em relação ao meio ambiente.
em relação à imigração. Então, as posições tendem a caminhar em direções opostas. Então, é bastante vago, mas faz parte, né, dessa divisão, tanto o partido, quanto a ideologia, quanto a plataforma. Então, em algum momento, as políticas, por exemplo, econômicas, elas podem ser completamente distintas, né? Então, a divisão de plataforma, de quais propostas um partido vai defender, ou com relação no Brasil, tem uma disputa bastante forte em relação a privatizações, por exemplo. Então, essas separações, ou mesmo a forma como localmente os arranjos políticos são colocados, ela favorece a criação desses fenômenos polarizados. Mas eles são muito vagos, né? E é bastante difícil dizer, por exemplo, que uma disputa se tornou polarizada em função de um ou outro aspecto político, né? Como o partido. Parece que, do ponto de vista político, então, se a polarização for definida como o Prince definiu, né? Como uma fronteira de política oposicional, a maneira como a política vai entrar é bastante variada, né? Algumas divisões, ele diz, são interseccionais, né? Como no caso regional, bem como divisões de classe, etnia e religião, né? Pode ter, aqui no Brasil, protestantes, por exemplo, tendem a ter visões mais de direita, católicos tendem a ter visão um pouco mais, mas também não tanto mais vinculadas à esquerda, grupos étnicos, né? Acho que a grande maioria da população negra votou em candidatos de esquerda. Não tenho informação assim de perfil, né? Mas tem uma tendência, pelo menos no debate, de que as políticas no Brasil antirracistas são defendidas, né, e encampadas por partidos de esquerda. Portanto, a oposição tem uma base política, de plataforma, de grupo social, de ideologia, de partido, ou de classe social também. Esse fenômeno de classe também é bastante visível na última eleição, né? A população mais pobre, né, votou no Lula, a população um pouco mais, com mais de 5 salários mínimos, né, até 8, se não me engano, votou maciçamente no Bolsonaro. Então, a polarização, em parte, ela do ponto de vista político, né, não do ponto de vista da oposição, ela é bastante atravessada, digamos assim, por vários componentes, né, que envolve classe, religião, varia muito, né, não é um fenômeno que a gente consegue compreender com base apenas num fator. Já do ponto de vista da divisão, que ele chama de divisão oposicional, então, o arranjo político se dá no fato de que os dois grupos se veem como grupos que vivem em contextos opositivos, né? Então, eu não posso, por exemplo, continuar... existe uma espécie de favorecimento, né, de políticas que são antitéticas, são políticas completamente contrárias. Então, vai chegar um estágio, digamos assim, do debate político em que uma pessoa que vota num partido de esquerda, ela pode votar ou ter uma plataforma que se aproxima de um partido de direita. Mas quando essa fronteira fica muito marcada, digamos assim, né? Então não tem mais espaço político para alguém criar coalizões. Então os partidos e as plataformas acabam se distanciando e os dois grupos se veem como grupos opostos, né? Então se cria essa ideia embora a dinâmica política seja bastante vaga, não tenha uma definição de um ou outro fator, né, que é determinante. Por exemplo, com relação ao meio ambiente, né, as pessoas podem flutuar bastante nesse tipo de tema, mas quando a disputa se torna, ou quando se torna difícil para o candidato apoiar uma política sem ser rechaçado, por exemplo, pelos seus eleitores, então se diz que ela se tornou uma política oposicional, né? Ele cita esse texto uma passagem do Lebas que diz que
a fronteira se torna oposicional ou polarizada quando um político não pode mais declarar neutralidade de forma credível, né? De forma que os eleitores vão aceitar que ele é um candidato que ainda representa a plataforma que eles sustentam. Então, vocês podem pensar, por exemplo, nesse candidato gaúcho do Partido Novo, Van Hatten. Esse sempre foi, na verdade, bem de direita, digamos assim, né? Mas vocês poderiam pensar, ou sei lá, no Pedro Simon, durante um certo período ele pode ter flertado com políticas de esquerda e mesmo assim se manter como um candidato de direita e atrair a atenção de eleitores mais de direita, né? Mas quando a polarização se instala, ela envolve, portanto, crenças e um sistema de crenças sobre política, mas também envolve uma oposição, que é essa ideia da divisão oposicional, que os eleitores não veem mais aquela pessoa como alguém que representa a sua plataforma. Eu acho que na história recente aqui eu não consigo lembrar de nenhum exemplo de como se deu essa transformação, mas vocês poderiam pensar, por exemplo, acho que o Dallagnol, né, teve um pouco desse fenômeno que ele reivindicou um pouco de apoio dos bolsonaristas quando ele estava passando agora pelo processo de cassação, mas essa reivindicação não foi aceita, né? Eles rechaçaram, digamos assim, ele se apresentar como um bolsonarista, ou que deveria ser apoiado por bolsonaristas, porque ele fez críticas à corrupção no governo Bolsonaro, né? Então, esse é o tipo de ideia, digamos assim, que define quando a divisão política se torna oposicional, porque a pessoa pode reivindicar a plataforma, mas quando o grupo que está mais fortemente associado àquela plataforma não reconhece o candidato, né, ou o político como seu representante, então ela se cria, né, essa divisão oposicional, né, é como se o Dallagnol tivesse passado para o grupo dos adversários, né, e deixasse de ser um aliado, né, das políticas de esquerda, de direita, desculpe. A oposição, ela tem um caráter ideacional, portanto, tem a ver com a identificação e colocar as pessoas que são apoiadoras de determinados projetos dentro de um determinado campo político. E quando o candidato aqui, ou qualquer pessoa enxerga que aquela política não é representada por um determinado candidato, então ele se cria essa atitude ou clima, né, de nós contra eles, né? Então, os bolsonaristas, por exemplo, separam, né, e os esquerdistas também separam os candidatos de direita de candidatos de esquerda. Se tende a usar o discurso, inclusive, né? Eles são assim, são idiotas, são terraplanistas, são burros, né? Como separando, né, quem participa de um dos polos, né, da polarização. Em climas polarizados, portanto, seria estranho para uma pessoa mudar de um lado para o outro, né, como existia até pouco tempo atrás. Então, a ideia é que as posições vão ficando cada vez mais marcadas, porque elas envolvem defender plataformas vagamente construídas, porque elas dependem muito de arranjos, dependem de vários fatores, ela não é um terreno bem definido, mas aos poucos ele vai se tornando, vai se associando, né, a certos perfis. A ideia de que um determinado perfil, um determinado candidato, ele está associado com o campo oposto e, portanto, eu não tenho mais espaço, né, para ele ser vinculado ao grupo, né, que está a um determinado grupo político. Então, são dois fatores, né, que definem a polarização. A divisão, por um lado, ela é de ordem política e, por outro, é de oposição. Não tem polarização se eu vejo diferenças políticas, mas não opositivas, né? Se eu consigo conversar, se eu consigo negociar com defensores de plataformas distintas, não é polarização. A polarização acontece quando tem esse componente
de divisão política, né? Políticas ambientais, políticas natalistas, sobre aborto, sobre a regulação da homofobia, do racismo, e, por outro lado, então tem uma divergência quanto à plataforma, mas também tem que ter uma divergência com relação a ver o grupo político como um político oposto, alguém que eu devo combater, né? Nós defendemos isso, eles defendem uma visão distinta e, portanto, o caminho, digo assim, o processo político é um processo positivo, não é um processo de diálogo, de flutuação, né, entre os dois grupos. Como é uma polarização, então, que envolve essa distinção que eu mencionei, ela é flutuante, né? Ela não tem uma base fixa, né? Pelo menos do ponto de vista da parte política. Ela vai depender, então o Prince sugere que a polarização ela não é um fenômeno de tudo ou nada, no sentido que não pode ter mais e menos polarização, né? Ela tem variações de grau, né, como ele chama. Então, vai depender, a polarização depende muito do número de pessoas que se afiliam aos grupos opostos. Aqui no caso brasileiro, é uma polarização bastante intensa, porque os grupos são muito fortes, né? É diferente, por exemplo, da polarização que existia 10, 15 anos atrás, com partidos de extrema esquerda que tinham um grupo minoritário, né? Hoje, ou tinha um centro também que reunia um grande número de pessoas que apoiavam nessas plataformas. Hoje os grupos políticos parecem se distanciaram bastante, não tem mais políticas ou votação, né, para grupos políticos de centro. Então vai depender também da rigidez das afiliações, né? A polarização pode ser maior ou menor conforme o tempo que ela demora para se alterar. Existe uma expectativa, no caso brasileiro, de que haja um enfraquecimento da polarização, né? Que os governos de esquerda, governo de centro-esquerda do Lula vai conseguir reconstituir o centro, né? Essa é uma aposta, na verdade, é uma esperança de certos grupos políticos e econômicos brasileiros, mas a tendência eu acho que é que vai se manter essa distinção, né, de larga escala, porque ela não diminuiu, né? O engajamento, por exemplo, do grupo que perdeu a eleição esse ano continua muito alto, né? Então não tem expectativa assim que um novo discurso político mais de diálogo e tolerância, né? Hoje mesmo eu vi uma notícia que o prefeito de São Paulo tem muito mais o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem muito mais engajamento nas redes do que o governador do Rio Grande do Sul, que é o Eduardo Leite, né? Que é supostamente o candidato que teria condições que representa esse ideal de centro, né? Então, o candidato, como o Bolsonaro provavelmente vai ser impedido de concorrer, está se criando um movimento em torno desse governador de São Paulo. Enquanto o governador do Rio Grande do Sul, que representa o centro, ele está perdendo espaço. Então, a polarização parece se colocar ainda, né, nesse caso, mesmo que exista a esperança de uma retomada, uma reconstrução do centro político. E o Prince lembra também que essas divisão de graus, ela pode ser ainda mais subdividida, né? Então eu posso, por exemplo, dentro de um partido numa posição da esquerda, posso ter pessoas, subgrupos, né, que têm posições ainda mais radicais em relação aos seus adversários. Eu posso ter grupos dentro no caso do PT, por exemplo, tem alas, digamos assim, que tem mais disposição para fazer compromissos com partidos de esquerda, com partidos de direita, com centrão, e outros que têm menos disposição. Então, a polarização ela é caracterizada por um discurso de oposição
por plataformas políticas distintas, mas ela tem graus, né? Ela pode ser maior ou menor, né? Conforme a disposição desses grupos internos de produzir ou não produzir diálogo, compromisso e quais atitudes, né? Mais intensas, mais virulentas ou menos virulentas os participantes de cada um desses grupos mantêm. Uma segunda foco importante do trabalho do Prince sobre polarização é perguntar se há de fato uma polarização política, né? Se não é uma visão, uma espécie de mito, né, criado por cientistas políticos. E ele responde positivamente, né? Eu vou dar alguns dados que eu não fiz essa pesquisa em relação ao Brasil, mas eu acredito que é verdadeiro também, né? Eu tenho oferecido esses exemplos iniciais para vocês, que é uma sugestão de que, de fato, também no Brasil há uma polarização muito forte. E ele oferece dados que são mais vinculados à história americana recente, né? Então, eu vou mostrar alguns deles aqui para vocês. Ele diz que, de acordo com uma pesquisa recente, 38% dos eleitores se declaram independentes, em comparação com 31 e 28, que são democratas e republicanos. Mas quando esses 38% independentes vão votar, eles tendem para um partido, né? Então, eles votam, digamos assim, ou no Partido Republicano ou no Partido Democrata. Então, só 7 pessoas, né, que não têm uma preferência definida, né? Mesmo entre os independentes, eles já tendem mais para o Partido Democrata ou para o Partido Republicano. Ele também salienta que desde os anos 90 os democratas se tornaram mais liberais, né, que significa progressistas. Eles defendem mais pautas do que no Brasil se chama pautas de esquerda, como as políticas de ações afirmativas, as políticas de taxação de grandes fortunas, políticas ambientais, e os republicanos se tornaram mais conservadores, né, defendem, são críticos, né, das políticas ambientais, consomem, tem uma dieta, digamos assim, né, mais antiética, né, do ponto de vista do vegetarianismo, e defendem agricultura extensiva, etc., né? Então, desde os anos 90, a distância política entre esses dois grupos tem se ampliado. Ele diz aí, né, que a diferença entre as suas visões políticas triplicou, né? Então, tinham posições muito próximas, por exemplo, com relação à proteção do meio ambiente. Hoje essas posições tenderam a se afastar bastante, né? Ele diz que em 94, por exemplo, democratas e republicanos estavam como 50, assim, tinha o mesmo grupo que era a favor da imigração dentro desses partidos, tinha a mesma proporção dentro do Partido Republicano, no Partido Democrata e no Partido Republicano. E agora tem uma diferença de 20 pontos. Então, tu tem, por exemplo, 80% dos conservadores contra o apoio a medidas mais flexíveis com relação à imigração, enquanto que tu tem 80% dos democratas, né? Então, não tem 60%, né, digamos assim, dos democratas, enquanto tem 80%, né? Tem uma diferença enorme, assim, entre um grupo e outro. Com relação às leis ambientais também, a diferença aumentou 10 pontos, e era de 10 pontos, né, em 94, e em 2002 ela é de 35 pontos. Né? Então, digamos, tu tinha 50% dos republicanos que apoiavam leis ambientais mais rígidas, hoje tu tem 50% contrários, hoje tu tem 85% dos republicanos contrários. Eles se tornaram muito mais intransigentes com relação a esses pontos do que há 20, 30 anos atrás. E ele também lembra que mais de 60% da população americana hoje vive em comunidades politicamente homogêneas, né? Que tem grandes grupos, por exemplo, se vocês pensarem aqui no Rio Grande do Sul, em cidades da Serra, né, as pessoas tendem a votar maciçamente num determinado político, num determinado candidato. Ou na região metropolitana de Porto Alegre, nas cidades mais costeiras, por exemplo, as pessoas tendem a votar politicamente num outro candidato, né? Lembram que no
na última eleição para governador, a eleição estava bastante disputada assim, entre o Onyx e o Eduardo Leite. Quando começaram a surgir os votos de Porto Alegre, a região metropolitana aumentou a votação, o Onyx acabou ficando em terceiro, né? Quem passou para segundo lugar foi o candidato da esquerda, do PT, que é preto, né? Então tem uma mudança também que indica que existe polarização, que o perfil demográfico, assim, o perfil comunitário de voto, ele sofreu uma alteração bastante grande, né? Determinadas regiões têm votado maciçamente em candidatos, né? Portanto, não parece que tem uma flutuação, assim, em várias regiões, o que dificultaria pensar qual partido, qual plataforma está tendo mais apoio, né? Quando há uma plataforma, ela tende a ter uma aprovação muito alta. Vou passar agora, então, isso tudo que eu mencionei até agora diz respeito à ideia de polarização. Então, ela existe, ela significa que há uma diferença em relação à plataforma política, e essa diferença de plataforma faz com que os grupos envolvidos se vejam, dois grupos, né, pelo menos, como grupos opostos, como grupos que não podem se comunicar, que têm interesses completamente divergentes, afastados, né, como vocês viram. Existem evidências de que a polarização política está aumentando, não só nos Estados Unidos, mas em vários países, na Europa. A Europa ainda tem uma distribuição um pouco mais complexa de votos, né, de grupos políticos. Tem eleitores de esquerda, tem eleitores de centro-esquerda, tem eleitores de extrema-esquerda e tem eleitores de direita, mas teve também um crescimento muito grande de eleitores de extrema-direita, né? Então isso sugere que a polarização está crescendo também na Europa, né, nos últimos anos, ainda que tenha bastante voto, o perfil, né, dos votantes é bastante distribuído. Então, uma das questões que ele procura responder, considerando que existe esse fenômeno e que ele tem aumentado, é o que explica a polarização política. Uma hipótese inicial é que essa polarização ela é explicada por sentimentos. Existem, por exemplo, pessoas de esquerda têm uma afetividade, elas têm sentimentos em relação elas reagem emocionalmente de uma forma diferente de pessoas de direita ou pessoas conservadoras. Então, e tem, de fato, alguns autores que têm defendido isso, né? Por exemplo, se notou que teve um aumento, né, do número de eleitores de 64 para cá, dizendo que eles têm sentimentos muito calorosos em relação ao próprio partido, enquanto tem sentimentos muito frios em relação quadruplicou, né, o número de pessoas que afirmavam aqui, né, sentimentos de frio em relação ao partido adversário. Em 64, cerca de 12% dos partidários se sentiam muito frios em relação à oposição, e agora cerca da metade se sente muito frio e quase 80% sente algum grau de frieza, né? Então mudou muito os afetos em relação a defensores de plataformas adversárias. Os democratas, né, de 94 para 2016, os democratas relataram atitudes muito desfavoráveis em relação aos republicanos, e esse número aumentou de 16% para 55%. Então, a metade dos republicanos tem uma visão negativa dos democratas, enquanto que nos republicanos, a condenação dos republicanos por democratas subiu de 17 para 58, né? Então, esses números aqui são muito próximos, né, e que indica, portanto, que tem, de fato, uma divisão de sentimentos, né, muito profunda entre os dois grupos. Entre 2016 e 2019, tanto os republicanos quanto os democratas passaram a ver membros do outro partido como mais fechados, como burros e imorais, e 78%, né, afirmam que consideram que essas divisões estão aumentando. Então, existe, portanto, uma clivagem, digamos assim, existe essa que eu apresentei para vocês anteriormente, essa divisão de plataforma e divisão de oposição, e muitos autores têm defendido que ela é uma divisão, no fundo, afetiva, né? Que a polarização se dá porque
A esquerda, por exemplo, tem afetos completamente negativos, frios, né, em relação à direita, e, portanto, eles se fecham, digamos assim, afetivamente. Tem desprezo, né, tem ódio de partidos de direita, e o contrário também é válido, né, portanto, não há uma divisão, né, afetiva, né, e é isso que faz com que exista polarização. Também tem algumas pesquisas que foram feitas com relação a emoções específicas, né? Não só sentimentos gerais, negativos ou positivos, né? Então tem uma teoria de que os conservadores oferecem, né? Mostram mais sentimentos de medo. Então existem pesquisas que mostram que os conservadores têm mais respostas fisiológicas a estímulos ameaçadores, como eles respondem com mais medo, né? Quando vem aranha ou feridas, né? Tem um reflexo de sobressalto mais forte. Também o volume da amígdala, que é responsável pela regulação das respostas emocionais automáticas, essas respostas de sobrevivência, né, que são imediatas, o medo, a surpresa, a alegria, né, ela normalmente é maior, né, entre conservadores, e eles também fixam de forma mais rápida e por mais tempo estímulos negativos. Isso significa, então, que o medo, né, como ele está associado com um elevado senso de ameaça, ou pode ser associado, por exemplo, com a perda de empregos ou com o aumento da criminalidade. Então, tudo isso sugere que os conservadores têm um tipo de padrão de resposta emocional distinto do padrão de resposta progressista e que serviria, então, para explicar por que está acontecendo a polarização política. Qual é o fenômeno psicológico que está por trás dessa separação? Só para adiantar aqui o argumento, o Prince não defende essa tese, né? Ele não acha que a polarização tem como base diferenças emocionais entre conservadores e progressistas, embora possa haver variações na forma como o medo, por exemplo, dos conservadores ele é registrado. Ele não sustenta, né, que o pano de fundo que explica essa polarização são diferenças emocionais. Eu já vou explicar por quê. Um outro dado que também é mencionado por ele é com relação à confiança, né? Ele diz que os conservadores parece que eles são menos predispostos a confiar em outras pessoas, né? Ele menciona que os adjetivos no Twitter que o Donald Trump mais usa são adjetivos que dão a ideia de falsidade, desonestidade, fraude, embuste, armação, né? Que são termos que também aqui no Brasil são bastante usados, né? Pelos YouTubers e enfim, pelas pessoas que defendem, né, plataformas de direita. Então estão acusando fraude nas eleições, né? Eles confiam menos nas instituições, confiam menos em qualquer arranjo, né, que se possa oferecer, né? São mais autoritários, né, também. Então, e também tem resposta de nojo bastante forte, né? Então eles são muito sensíveis à repugnância, né? Especialmente com relação ao casamento gay, aborto, né? Eles tendem a criticar essas políticas porque elas são associadas, né, com coisas impuras que não poderiam, que se fossem apoiadas gerariam algum tipo de contaminação. Quanto do lado dos progressistas, então, as emoções são diferentes, né? Os progressistas parecem ter mais predisposição, em vez de ter predisposição no medo, são mais otimistas, apelam mais para a esperança, né? Lembram do slogan do Obama, né? Yes, we can, né? Que nós podemos, né? E também são mais raivosos, né? Do que os conservadores, né? Então, para defender essa proposta, o Prince sugere que quando o Trump e o Reagan eles usaram o slogan, né, Make America Great Again, né, que é Faça a América Grande novamente, na verdade, isso não é um slogan de esperança, né, um slogan do medo, né, ele diz que esse slogan está tingido de medo e que as coisas na América estejam decaindo, degenerando, né, então tem essa
fantasma, assim, do conservadorismo americano em relação ao medo, enquanto que na esquerda existe uma tendência maior à esperança. Algumas pesquisas mostram que os liberais têm mais propensão à raiva, né? Isso é bastante comum e tem sido assumido, na verdade, né? Vocês viram que mesmo na nossa disciplina eu fiz uma defesa da raiva, né? Que está muito alinhada com os fenômenos do ativismo feminista e antirracista contemporâneo. Alguns autores sugerem que progressistas têm mais desprezo, né? Eles se mostram, eles são mais esperançosos, têm mais raiva, por exemplo, quando políticas vinculadas à justiça são desobedecidas, né? Ou quando há injustiça, e por isso eles desprezam, então, as pessoas que promovem, né, esse tipo de injustiça, né? Ele cita o exemplo da Hillary Clinton, que chamou os apoiadores do Trump de um grupo de deploráveis, né? E também há alguns estudos que mostram que tem mais empatia, né? Os liberais são mais empáticos, mas ao mesmo tempo eles são mais raivosos quando as políticas que eles defendem não são apoiadas. E ele diz que isso sugere, né, e está presente também em clichês, né, que são usados para descrever eleitores de esquerda, como, por exemplo, o abraçador de árvores ou a ideia do snowflake aqui, né, que a esquerda é muito muito sensível, né, e reclama e se vitimiza, né, enquanto deveria ser mais duro, né, ou mais firme nas suas posições. Nos dois casos, tanto no exemplo, né, dos sentimentos frios, quanto no exemplo das emoções de progressistas e conservadores, o Prince tem uma visão um pouco cautelar, né? Assim, ele não sustenta que as diferenças elas são de fato diferenças afetivas, porque parece que tem um fenômeno muito forte assim de ideologia vinculado, né? As respostas emocionais elas não são tão estanques, né? Então, por exemplo, a esquerda pode ter medo da guerra, né? Enquanto que a direita pode ter medo da imigração. Então, as emoções elas não são tão distintas, né? O que vai alterar as emoções tem a ver muito mais com o tipo de ideologia, o tipo de plataforma política que está sendo oferecida, né? Então ele diz que um choque de temperamento pode ser usado para explicar porque liberais e conservadores têm dificuldade de se entender. Por exemplo, um ataque terrorista pode ser visto como uma ameaça pelos conservadores, cujos perpetradores precisam ser erradicados. E os liberais podem ver os terroristas como lutadores da liberdade, né, que são vítimas da opressão imperialista. Então, no fundo, o medo aqui, a ideia de ameaça, ela vai variar muito com a forma como o que se valoriza, né? Então, se tu vê um determinado movimento como sendo uma defesa da justiça, mesmo o terror, né? Tu vai ter respostas emocionais bastante distintas. Da mesma forma, os imigrantes eles podem ser vistos como concorrentes pelos conservadores e como um grupo oprimido, necessitando de cuidados pelos liberais. E a sensibilidade ao nojo ela pode alimentar atitudes conservadoras em relação à variação de identidade de gênero, ou até contribuir para o racismo, na medida em que o racismo pode contribuir para a desumanização. Mas os liberais brancos, né, que são mais empáticos, eles tendem a ver essas minorias como grupos vulneráveis que precisam ser protegidos. Então, no fundo, a diferença emocional do nojo, por exemplo, ou do medo, ela não é dada por um perfil afetivo, ela é dada por um tipo de perspectiva que se tem acerca de fenômenos como imigração, como miscigenação, ou como casamento gay, etc., né? Então, no fundo, o que o Prince está sugerindo é que a emoção, isoladamente, ela não funciona, porque ela pode... o que tende a despertar medo num grupo é o que desperta alegria no outro, né? Então, não tem um perfil... a raiva ela está presente nos dois, né? Embora possa ter esses exemplos de mais medo nos conservadores e mais esperança nos progressistas, tanto o medo quanto a esperança está presente nos dois, então não existe uma diferença de perfil emocional.
Ele diz, então, que não são diferenças emocionais inatas que vão determinar. O que determina parece ser muito mais ligado ao que ele chama de demografia, né? Em estados, por exemplo, quem mora no interior tende a ter um perfil mais conservador. Então, esse determinante demográfico ele é muito mais poderoso do que o determinante afetivo. Parece mais provável que as disposições emocionais são resultados de normas políticas do que o contrário. Ele dá um exemplo da esquerda, né? Ele diz aqui, eu vou citar para vocês, não está claro que pessoas de esquerda sempre se encaixam no estereótipo do snowflake. A esquerda não é mais sensível que conservadores, né? Isso pode se aplicar mais aos brancos, privilegiados, liberais ocidentais, do que as pessoas de cor, aos socialistas e anarquistas e a outros esquerdistas e aos seculares, por exemplo, que são os liberais em estados islamitas poderosos. Que, portanto, imagine, né, um estado muçulmano, né, liberais são pessoas que procuram fazer uma defesa da liberdade religiosa, mas eles são muito perseguidos, né, então não tem essa ideia de que são mais sensíveis, né, ou mais empáticos, né, não parece se aplicar. Então, ela é uma tese que vale mais para os grupos tradicionais americanos do que em geral. Portanto, ele apresenta isso, né, para dizer que no fim das contas não são diferenças inatas que tendem a gerar polarização, as reações emocionais distintas de conservadores e progressistas. Se tem algo que explica, deve ser muito mais complexo, né, do que uma divisão emocional. Uma segunda alternativa que ele testa é a polarização chamada ideológica. Essa alternativa ela é também ela é considerada explicativa, né? Então, tanto a polarização afetiva tem alguma influência, mas não tão grande quanto se pensa, e também a ideologia tem alguma influência, mas ele também sugere que não é tão grande quanto se pensa. Então, o que é a ideia daqui de que a ideologia poderia responder pela polarização? Não, a ideia é que existem... Primeiro, a gente precisa entender o que é a ideologia. A ideologia é um sistema de crenças, ele cita... Eu esqueci de colocar o nome do autor aqui, mas eu acho que é McCosley. É um sistema de crença elaborado, integrado e coerente que justifica o exercício do poder, explica e julga eventos históricos, identifica o certo e o errado político e estabelece as interconexões entre a política e outras esferas da atividade e fornecem guias para a ação. Então, aqui a ideia é que uma determinada ideologia ela serve, né, para reconstruir, para dar significado e separar o que é aceito do que não é aceito, né? Então, quando alguém aceita, por exemplo, que o partido de esquerda do governo Lula façam acordos com o Centrão, se diz, mas isso é porque a gente está fazendo uma coisa boa, que é conseguir governabilidade para produzir as mudanças e aprovar reformas que são necessárias. Então, a ideologia justifica, né? Eu tenho uma ideia de que lá na frente eu vou conseguir aprovar uma política muito importante, científica, para as universidades, ou de qualquer, ou com relação ao meio ambiente, ou com relação às políticas relativas aos povos indígenas, e por isso eu preciso fazer acordos, né? Então, a ideologia, ela justifica, ela serve, ela me permite oferecer razões para ações que são produzidas, ou eventos que são produzidos no presente também ela me ajuda a pensar, né, o que é certo. Então, isso é errado, é certo fazer acordos porque eu tenho um bem em vista, né, e seria errado se eu numa outra direção. Esses sistemas de crença, então, eles justificam assuntos de interesse político, eles têm uma base fundamental, né, nas nossas crenças sobre o que é bom ou ruim em determinados campos. Portanto, a ideologia vai permitir que eu justifique, né, escolhas e posições assumidas. As diferenças, elas têm relação com emoções, então esse é um outro domínio, né, em que a polarização, as diferenças ideológicas têm relação com emoções e mostra que há uma presença, né, psicológica aqui de estados afetivos, porque as mesmas emoções elas podem fortalecer diferenças atitudinais, desde que diferentes pessoas fiquem chateadas com coisas diferentes, né?
Então, membros de grupos, de diferentes grupos políticos, eles podem ter diferentes valores, e esses valores, eles podem ser analisados do ponto de vista de uma certa carga emocional, né? Que é como a gente reage, por exemplo, ao desmatamento, né? Que é com uma indignação muito forte. Então, mesmo se a gente pensar a polarização em termos ideológicos, significa que as emoções têm um papel, né, a desempenhar na ideologia, porque a ideologia é um conjunto de valores e crenças que se tem sobre o que é bom ou ruim, e esses valores e crenças eles são carregados do ponto de vista afetivo. Vocês podem pensar, então, a ideologia em termos de valores. Um valor é uma crença sobre as coisas, como as coisas devem ser, é uma crença sobre quais estados são bons ou corretos, e assim, portanto, a ideologia é um sistema de valores relativo ao domínio político. Esse sistema de valores ele é emocionalmente fundamentado. Então, a pessoa, um exemplo aqui bastante claro é que a pessoa que considera a democracia boa fica indignado, por exemplo, quando percebe que a democracia foi fraudada. Um liberal ele fica indignado quando percebe que uma indicação para o STF foi fundada, né, não em princípios republicanos, mas algum tipo de proximidade entre o governante e o juiz que foi indicado, né? Ou uma pessoa que valoriza a democracia pode sentir culpa quando ela compra, né, produtos de um país que impede ou que contraria a democracia. E essas emoções elas são coletivamente constitutivas do valor de que a democracia é uma coisa boa, né? Então, se vocês pensarem no nazista, né, ele também tem crenças, né, sobre o que é bom ou mal, e ele vai ter, e essas crenças elas vão ser fundamentadas emocionalmente. Ele vai reagir, né, quando achar que a miscigenação ou quando um grupo que ele despreza tem mais poder. Isso vale para o liberalismo, para o socialismo, para a democracia, para o liberalismo, para diversos sistemas ideológicos. Eles têm uma base afetiva, né, de fundo. Cada um desses ideais, né, políticos, ele expressa um conjunto complexo de disposições emocionais. Mas o que o Prince sustenta, então ele diz que embora elas tenham, né, na verdade é a ideologia que divide, né, e não só a disposição emocional. A ideologia tem uma base emocional, os princípios que definem cada uma das ideologias não são apenas crenças factuais, né, mas também são preferências emocionalmente fundamentadas. Então tem aqui um segundo ponto em que as emoções elas estão envolvidas na polarização, mas também não é a causa fundamental, né? Eu falei que as emoções específicas e as reações emocionais de conservadores e progressistas não são o fundamento, né, da polarização. A ideologia também não é um fundamento. Ela tem um componente, ela é um componente, mas não é o componente central, e mesmo a ideologia ela tem base, né, emocional. Então, uma forma de vocês entenderem esse ponto de como os valores se vinculam com as dimensões emocionais é pensar no projeto do Jonathan Haidt, né, que foi comentado. Então, aqui no material, vocês percebem que, conforme o projeto de interpretação, né, da psicologia moral do Jonathan Haidt, ele defende que existe uma diferença de base valorativa que marca as divisões entre perfis políticos de conservadores e progressistas, e essa divisão ela é baseada em grupos, né, de valores. Então, por exemplo, ele sustenta que conservadores eles têm toda essa lista, né, dos
valores que aparecem aqui, né, de agressão, cuidado, justiça, reciprocidade, aliança, lealdade, autoridade, respeito, pureza e santidade, enquanto que a esquerda, né, teria esses dois, ou mais fortemente esses dois grupos, né, de princípios valorativos. E o fato deles terem inclinações mais fortes, digamos assim, de temperamento em relação a reagir a agressões a esse grupo de valores, marca, né, então, o que distingue um progressista de um conservador. Um progressista, por exemplo, está muito preocupado com políticas vinculadas ao cuidado, à proteção, né? Então, quando eles reconhecem que uma determinada política, por exemplo, de austeridade, vai ter o Estado vai ter menos condições de defender ou desenvolver políticas de proteção ao emprego, ao combate à fome, ele tende a ter atitudes contrárias a quem defende esse tipo de plataforma política. E eles, portanto, defendem, né, também, se tem muita preocupação com justiça, que as tributações sejam justas, que não favoreçam determinados grupos, né? Então, os progressistas estariam, segundo o Jonathan Haidt, estariam concentrados mais nesse grupo aqui de valores, enquanto que os conservadores teriam um espectro um pouco mais amplo, né? Eles se preocupam também com questões de lealdade, que é se manter, por exemplo, fiel a uma determinada plataforma, ou eles defendem políticas de respeito à autoridade, né? Então todo tipo de quebra, por exemplo, de regra, né, é tratado como grave, né? Especialmente no caso da criminalidade, né? Então pequenos delitos são considerados coisas bastante e que devem ser respondidos, né, com dureza, né, pelas autoridades, e também se opõem a políticas, né, ou tudo aquilo que eles consideram que envolve mistura, né, ou algum grau de contaminação. Então, atacar símbolos nacionais, pisar na bandeira, fazer qualquer tipo de o casamento gay, né? Então todas as políticas que forem associadas com contaminação, com desrespeito, violação, né, de coisas sagradas, ou, por exemplo, criticar Jesus, né, é bastante piadas, né, com relação à religião, então são vistas fazer troça, por exemplo, de coisas sagradas, como santos e tal, é visto como algo de uma forma bastante negativa, né, entre conservadores. Isso sinaliza, então, é uma divisão de base político-moral entre conservadores. Então, ele dá um exemplo aqui, né, os conservadores americanos eles têm esse favorecimento muito grande por aliança ou lealdade a grupos, né, que então ele tem que colocar os americanos em primeiro lugar, respeitar a autoridade e compromisso com pureza, né, enquanto que a esquerda tem compromisso mais forte com políticas de justiça e de proteção. Agora, isso tem um paralelo do ponto de vista das emoções, que esses sentimentos eles vão fazer, e o Jonathan Haidt sugere isso, né, que políticas como valores como agressão, cuidado, justiça, né, avaliações desse tipo, elas se fundam em emoções como compaixão e raiva, e a autoridade, a defesa de grupos, a pureza se funda em emoções como orgulho, nojo e respeito. Então, tem uma divisão, por um lado, que é político-moral, e tem uma divisão que também ela tem relação com sentimentos, né? Porque existe um paralelismo entre esses sentimentos e os valores concebidos. Então, não é a emoção que está por trás da divisão, como o sentimento é direcionado, né? Ele vai sugerir, o Prince agora, né? Estou avançando aqui, ele vai sugerir que os sentimentos eles podem ser direcionados de maneira distinta, né? Porque um esquerdista, por exemplo, pode ter sentimento de lealdade quando ele pensa em sindicatos, embora ele não tenha sentimento de lealdade quando ele pensa que os brancos têm que ser defendidos. Então não é tão
não tem um paralelismo tão forte, né, que nem o Jonathan Haidt está sugerindo entre emoção e valores políticos. Esse aqui é o Jonathan Haidt, né? O Prince critica, portanto, o modelo dele, dizendo que reverência, lealdade de grupo e desprezo eles podem aparecer em progressistas. E ele também sugere que essas divisões que o Jonathan Haidt considera que são inatas, né? Que são divisões de perfil psicológico, elas no fundo elas não existem, né? Então não existem domínios inatos onde os valores morais se desenvolvem. Porque as divisões políticas elas dependem muito de variáveis locais e temporais. Né? Então, por exemplo, no exemplo que eu tinha dado anteriormente, uma pessoa na China, por exemplo, ser progressista significa ter ideias de tolerância em relação a Taiwan. No Brasil, ser progressista significa ter ideias de tolerância em relação a queimadas. Né? E na Europa, mais ainda, né, mais verdes, né, do que no Brasil. Então, os ideais de direita e esquerda, o Prince sugere, eles são muito mais culturalmente construídos do que propriamente se refletem numa divisão, né, uma separação inata assim, entre conservadores e progressistas. Eu cito aqui o Prince, ele diz que as forças históricas da socialização determinam qual desses ideais assume uma força emocional para qualquer indivíduo. Então, também voltando, né, ao argumento, então você lembra que eu falei que a primeira divisão era a primeira explicação da polarização era afetiva, então não pode ser meramente afetiva porque não tem uma base, os afetos, né, eles não têm uma base definida, vai variar muito culturalmente. Parece que os afetos eles são muito mais determinados por fatores culturais, né, propriamente, do que um perfil, né, de cada um dos grupos. Embora tenha diferenças, né, não é a diferença afetiva que explica a polarização. Por outro lado, tem essa visão de que seria ideologia, então, e o Prince também tenta mostrar que não é a ideologia, porque a ideologia não é uma coisa marcada, digamos assim, não são valores políticos. Os valores políticos eles são carregados afetivamente, têm relação com emoções, mas esses valores não são inatos, né? Eles são construídos, então são construções culturais. E eles que os grupos se polarizam quando seus valores são percebidos como incompatíveis e seus adeptos têm compromissos emocionais fortes, tornando difícil o compromisso e respeito mútuo. Mas não é o valor unicamente, nem é também a emoção simplesmente que explica a polarização. O que explica, né, e que está, então, deixa eu frasear de um modo um pouco mais preciso, o que explica a polarização é, em parte, emoções, em parte, ideologia, mas não unicamente, nenhuma das duas, e principalmente, né, o Prince insiste bastante nisso, é a identidade social, que é o terceiro componente então, que eu vou mencionar. O que é a identidade social? Ele diz que existe uma tendência, né, a se identificar com um grupo político. Então, as pessoas se identificam como de direita, ou como de esquerda, ou como conservadores ou progressistas. Então, a ideia, por exemplo, de que ser republicano democrata não é só uma questão de adotar uma plataforma, mas tem como base um tipo de identidade pessoal, uma identidade de grupo, né? Nós nos identificamos com afiliações partidárias e para muitos isso implica um tipo de lealdade quando a plataforma evolui, mesmo quando a plataforma evolui, ou mesmo quando não temos certeza do que ela é. Né? Tem algumas pessoas que tendem a se manter fixas, digamos assim, né, conforme a sua identidade de conservador ou de progressista. Tem duas maneiras de interpretar a identidade, uma delas mais comum, né, quer dizer que a identidade se refere a fazer parte ou pertencer a um determinado grupo, e o Prince insiste em extrair os efeitos psicológicos dessa associação. Então, a filiação de grupo, ainda que ela seja arbitrária, ela pode, por exemplo, ela tem efeitos bastante significativos. Né? Ela faz com que eu dê um tratamento preferencial a quem é de um determinado grupo e critique, né, ou prejudique quem é de um grupo externo. Por exemplo, ele cita pesquisas que mostram que os democratas eles tendem
a dar um tratamento preferencial aos membros do próprio partido quando vão considerar a concessão de bolsa de estudos, ou quando eles vão jogar jogos econômicos, né, que tu pode dar um dinheiro para estranhos, eles preferem, né, contribuir ou ser mais solidários com quem é do próprio grupo político. Eles também, esse Engar também descobriu que ter amigos no partido oposto, né, que as pessoas não querem ter amigos no partido oposto, ficam chateadas se um membro da família se casa com alguém do outro lado da divisão partidária, e também evitam demorar a namorar pessoas que pertencem a partidos ou grupos opostos. Tudo isso sugere, então, que a identidade ela é central para a polarização, mais do que a plataforma. É uma espécie de afiliação social. Se eu me vejo como alguém, eu me vejo como um socialista de esquerda, eu vou tender a defender com mais solidez e de maneira mais prolongada políticas de esquerda do que propriamente se eu me enxergar como alguém de direita. Então, no primeiro sentido aqui de polarização, de identidade social, que é a identidade de se ver como pertencendo a um grupo, nós passamos a ver os membros do nosso grupo positivamente, o grupo oposto negativamente. Ele lembra que democratas e republicanos se veem muito negativamente, né? E na pesquisa de mudança, o que eu mencionei lá no início, a maioria, mais da metade, né, quase metade dos entrevistados avaliou o partido oposto como fonte de raiva, medo e frustração. Então, existe um sentimento muito profundo de identidade, da pessoa se entende, se identifica com o grupo e, portanto, tende a ter posições de afastamento, não tanto pela plataforma, não tanto pelos afetos, mas porque ela enxerga o outro grupo como distinto de si, né, como diferente, e, portanto, reage também a ele de uma maneira diferente. Agora, tem um segundo sentido de identidade que é importante, que ele frisa no texto, que é mais filosófico esse, né, do que psicológico. Ele diz que a identidade, ele chama de uma noção mais densa, né, e ela não é... A identidade é pessoal também, não meramente social. Então, não é porque eu me vejo como parte do grupo, mas aqui, nesse caso, as características que compõem a identidade pessoal, elas são essenciais para manter-se como um si mesmo e também intimamente ligadas com o mundo social. A identidade social ela pode se tornar um fenômeno pessoal. E ela se torna um fenômeno pessoal quando ela tu manter a identidade necessária para te pensar como sendo a mesma pessoa. Então, ele dá um exemplo assim, quando adotamos certos valores morais, nós nos juntamos ao grupo daqueles que compartilham esses valores e nós passamos a pensar neles como essenciais, esses valores, para a nossa identidade. Há pesquisas que mostram, por exemplo, que pessoas consideram mudanças na moralidade como mudanças no eu. Dado o vínculo, portanto, entre política e valores, não é surpresa, né, que as pessoas se identifiquem com as suas opiniões políticas. Ele tem... É bem interessante essa parte do trabalho dele. Ele sugere que existe uma seleção ideológica, afetiva e de fundo identitário, né, vinculado à polarização política. Então, os que são, por exemplo, de esquerda, eles tendem a comer certos alimentos que são diferentes, né, de quem é de direita. Então, os progressistas comem guacamole, por exemplo, e direitistas. Então, direitistas gostam, né, mais de salgadinho de salsicha do que de guacamole. Tem também alguns estudos que associam aparência pessoal, né, com roupas, por exemplo, que os conservadores usam roupa de cor caqui, né, e a esquerda é mais colorida. Tem essas sugestões que são feitas aqui no Brasil sobre cuidados corporais, né, que as pessoas de direita são mais da academia e com cabelo curto, né, a esquerda tem uma aparência um pouco menos padrão, né, e também um segundo aspecto importante que o Prinz indica que existe o que ele chama de seleção demográfica, né, mas não é demográfica no sentido do número, né, mas é da demografia, de como as pessoas se distribuem socialmente, né? Então, há, por exemplo, identificação com certo... Eu me vejo, por exemplo, como sendo um protestante,
E associo essas características, né, do protestantismo com ideias de direita, políticas como casamento gay, por exemplo, né? Então eu vou tender a apoiar e assumir posições mais ligadas a um determinado polo em função da forma como eu me identifico religiosamente, né, dentro de um determinado espectro religioso. Então, isso significa que a identidade ela não é apenas socialmente ser parte, né, de compartilhar e me enxergar como idêntico ou próximo de outras pessoas, mas também que a minha própria identidade, quem eu sou, né, tem um papel fundamental do ponto de vista político, né? Então, eu cito uma passagem deles que se nós abandonarmos as nossas filiações políticas e qualquer outra associação de longo prazo, nós podemos nos encontrar sozinhos sem rumo. Associações de longo prazo nos fornecem companheiros e também nos dizem como navegar no mundo. Uma vez que isso é perdido, nós perderíamos a nossa base para uma tomada de decisão consistente. Então tem um apelo muito profundo, né, tanto político quanto de identidade, as nossas a forma como nós nos vemos, né, e nos organizamos, assim, do ponto de vista pessoal e como parte do grupo. Eu cito uma passagem do trabalho da Liliana Mason, que ele cita, ele diz que quando várias identidades estão fortemente alinhadas, uma ameaça a uma identidade afeta o status de várias outras identidades. Portanto, isso fortalece, né, a ideia de polarização. O possível dano à autoestima de uma pessoa aumenta à medida que mais identidades são associadas ao grupo danificado. E isso que de fato fortalece, então, porque a identidade tem esse componente de autocompreensão e autossobrevivência. Ele também menciona, né, aqui para ilustrar que então isso quer dizer que quando eu discordo, por exemplo, do apoiador de Trump, eu não estou discordando, né, apenas de uma questão política, né, mas também o que está em questão é o fato dele ser branco, homem, cristão, né, então tudo isso tende a aparecer nas disputas políticas e que é o que está por trás, né, assim, do modo mais significativo da polarização. O conceito de identidade, então, ele fornece uma perspectiva sobre a polarização que não pode ser derivada apenas, né, da base afetiva e psicológica. Ideológica, né? Então, tem de fato um aspecto ideológico envolvido na polarização, tem de fato um aspecto afetivo das pessoas terem reações e se sentirem frias em relação a outro partido. O que explica, em última instância, a polarização é uma diferença bastante forte, né, em relação à identidade. As diferenças de temperamento e crenças profundamente arraigadas podem levar a divisões, ele diz, né, mas nenhum desses fatores é necessário o suficiente para a filiação política. Nenhum desses fatores explica totalmente os perigos emocionais quando encontramos oponentes políticos. O que explica, né, esses perigos é a forte identificação, né, que nós temos e o papel que a identidade desempenha nas nossas vidas, tanto como se vendo, né, como pertencendo a um determinado grupo, mas principalmente como fatores políticos interferem, né, ou fatores sociopolíticos interferem na nossa própria autopercepção, na nossa própria visão. Tá bom? Obrigado, então. Até a próxima.